E aí galera, tá tudo sussa? Meu nome é Álvaro Sforovitch, aqui do canal Irmão Nergismo, um canal que fala sobre filosofia, teologia e cultura. A gente tá fazendo uma sequência sobre a Confissão de Fé de Westminster e eu pensei em passar esse ponto, né? Passar reto, porque eu acho que é um assunto muito batido, né? Bastante gente já falou e tal. Porém, tem tanta groselha que se falam sobre esse assunto que eu resolvi fazer um vídeo só pra fazer uma quebra de groselha, né? A gente tá no segundo capítulo da Confissão, na terceira sessão. Eu vou ler rapidinho, é um trecho bem pequeno. Diz assim: na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Olha que coisa simples. É só você gravar isso, colocar na cabeça e pronto, acabou. Vamos ler alguns trechos aqui. Ó, o primeiro, que vai ser um pouquinho mais claro sobre a Trindade, né? Vai ser Mateus 28, verso 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também em 2 Coríntios, capítulo 13, no verso 13, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós. É como se fosse uma bênção divina, só que ele invoca o poder de três pessoas, né? É interessante. E também aquela passagem de Mateus no batismo de Jesus, quando Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo vem como uma pomba e uma voz do céu fala: esse é meu filho amado, em quem me compraz, né? Também as três pessoas aí juntas. Aí as pessoas vão falar: olha, eu não consigo entender a Trindade. E aí se você falar: ah, mas ó, eu entendo a Trindade, eu sei como funciona a Trindade. A pessoa acha que você é um arrogante, que você é um prepotente, mas você entende a Trindade? Ninguém pode entender a Trindade. É uma coisa oculta. Gente, deixa eu dar uma ajuda. Se está escrito na Bíblia, não é oculto, tá bom? Se Deus quis que estivesse escrito na Bíblia, é para você saber, é para você conhecer. Não tem essa, eu não consigo entender a Trindade. Gente, se Deus escreveu na Bíblia, você precisa entender, senão você tem um problema com português, você tem um problema com sua língua. O que está escrito na Bíblia foi Deus transmitindo por meio dos apóstolos, aquilo que Jesus falou, por profetas. Então já pensou se Jesus vem em carne e transmite essa doutrina para você? Como, por exemplo, uma vez ele falou que ele e o Pai, ele falou assim: eu e o Pai somos um. Já pensou? Jesus chega para você pessoalmente: olha, eu e o Pai somos um. Aí você fala para Jesus: ah não, Jesus, eu até aceito isso, mas eu não entendi o que você falou. Aí Jesus: oh, ah não, então eu falei que eu e o Pai somos um só. Aí a pessoa: não, tudo bem, Jesus, não precisa repetir, mas eu não entendi o que você falou. Gente, não faz sentido, meu Deus do céu. Se está escrito que Jesus é um homem que nasceu da Virgem Maria e que ele é filho do Pai eterno e ele é gerado do Pai desde a eternidade e que o Espírito Santo procede de ambos, o que você faz? Tá certo. Então é assim que as coisas funcionam. Deus é um e ele é um filho, ele é um pai e ele é um espírito. E eles três são Deus. E aí você coloca isso na sua cabeça. E gente, só felicidade. Não precisa achar dificuldade com isso, tá? Eu me lembro, uma vez eu tava ensinando algumas coisas da Bíblia pra um menino, um jovem, né? Que era filho de amigos nossos. Eu tava ensinando algumas coisas pra ele, ele falou: olha, Álvaro, mas deixa eu te fazer uma pergunta, tem uma coisa que eu não entendo. Aí eu falei: não, pô, pai, pode falar aí que eu vou tentar explicar. Então, esse negócio, quem criou Deus? Aí eu falei: pô, cara, ninguém criou Deus, ele sempre existiu. Ele sempre existiu e ele que cria as coisas. Aí ele falou: não, mas assim, como é esse negócio que ele sempre existiu? Eu falei: ó, ele tava lá, aí ele passou a fazer as coisas e as coisas são assim. Aí ele: não, mas isso não entra na minha cabeça. O que existia antes de Deus? Aí eu falei: nada. Aí ele falou: mas como? Não existia nada e aí passou a existir... Não, calma aí. Não é que passou a existir Deus. Isso foi você que adicionou. Deus já era e ele continua sendo e vai ser. Aí não, mas eu não entendo isso. Você percebe que ele consegue captar as coisas que eu tô falando, mas depois que eu termino de falar, ele pega e muda pra parecer muito complicado. Ah, Deus sempre existiu? Mas se ele sempre existiu, o que existiu antes? A pessoa não sabe o que significa a palavra sempre, né? Ou eterno. A pessoa parece que tem uma dificuldade com a própria linguagem e não com a doutrina, né? Porque é simples, ó, Deus sempre existiu, Jesus sempre foi filho de Deus, o Espírito Santo procede deles dois, e é assim que a banda toca, minha gente. Você não precisa fazer uma confusão. A doutrina oculta da Trindade. Se fosse oculta, não tava na Bíblia, meu Deus do céu. Tem gente que vai falar: ah não, mas olha, Jesus
nunca disse que ele era Deus, né? Na verdade, isso eu ouvia de alguns testemunhos de Jeová há um bom tempo atrás. Recentemente, eles até alteraram a forma com que eles traduzem alguns trechos bíblicos e tal. Então eu não vou saber te informar o que definitivamente as testemunhas de Jeová acreditam, porque a Bíblia deles era traduzida de uma forma antes e hoje em dia tem a tradução diferente. Se a Bíblia deles muda, eles não estão se ajudando. Então eu não vou saber explicar o que eles acreditam, né? Mas eles não acreditam na triunidade que os cristãos evangélicos normais e até os católicos acreditam, né? Eles acreditam em alguma outra coisa. Os muçulmanos também falam que Jesus nunca disse que ele era Deus. Os muçulmanos hoje estão falando isso, né? Mas olha que interessante, em João, capítulo 10, eu vou ler o verso 30. Jesus falou assim: eu e o Pai somos um, tá? Então acabou. O Pai é Deus? Então Jesus é um com o Pai, então ora bolas, né? Logo depois que Jesus falou isso, os judeus pegaram pedras outra vez para apedrejá-lo. E aí Jesus falou, Jesus é embaçado, né? Eu vos mostrei muitas boas obras. Por qual dessas boas obras vocês querem me apedrejar, né? Os judeus estavam na cara de Jesus. Não, você não pode aceitar de um muçulmano, de um testemunho de Jeová, ou até de um ateu, de qualquer outra coisa, que Jesus nunca disse uma coisa, ou que Jesus nunca deu a entender alguma coisa, quando as pessoas que estavam na frente de Jesus estão falando claramente isso. Olha o que os judeus responderam. Não é por uma boa obra que queremos te apedrejar, mas por blasfêmias, pois sendo tu apenas um homem, te faz Deus. Jesus, quando ele falou, olha, eu sou filho do meu pai, que ele está no céu e ele é Deus, e eu e ele, a gente é um só. E o que Jesus disse foi interpretado exatamente da mesma forma pelos fariseus, só que os fariseus não aceitavam que um homem fosse da mesma substância ou parecido no mesmo nível que o Deus Pai, que o pai de Abraão. Eles não aceitavam isso e por isso eles queriam apedrejar Jesus. Mas eles entenderam a mensagem de Jesus. Por quê? Olha o que eles falaram. Não é porque você fez uma coisa ou outra que a gente vai te apedrejar. Porque você fez um monte de coisa boa. Mas não é por isso. A gente vai te apedrejar porque você está se fazendo como Deus. Porque se você é filho do Deus Pai que está no céu e você é um com ele, então, ora bolas, você também é Deus. Aí os judeus pensando, né? Se você é Deus, você está arrogando a si próprio ser Deus, então a gente vai te matar porque você está blasfemando contra o nosso Deus. Gente, estava muito claro para os judeus. Isso aconteceu várias vezes com que Jesus, fazendo coisas gloriosas e arrogando esse poder para ele, os judeus queriam esculhambá-lo, né? Então, se os judeus lá naquela época, que estavam ouvindo muito mais palavras de Jesus, perceberam que Jesus estava falando, por que você, seu pé rapado, por que você vai falar que, não, mas não dá para entender isso do que Jesus estava falando? Aí dava para entender muito bem. Hoje em dia, as pessoas, elas não entendem muito bem o papel do Pai, do Filho e do Espírito, né? O Pai, ele criou todas as coisas juntamente com o Filho, ele gerou o Filho e nós rogamos ao Pai, porque o Pai, ele dá coisas a seus filhos. Então a gente ora ao Pai pedindo as coisas que ele vai dar pra gente. Jesus é o Filho unigênito, o único que é um da mesma substância que Deus. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é um espírito que ele transmite a verdade, ele vai te ajudar a fazer orações e ele vai comunicar as coisas do Pai. Olha alguns trechos interessantes que eu separei que fala sobre o Espírito Santo. Tá lá em João também, é o mesmo evangelho. João 16, verso 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu. Olha o que você está falando, que engraçado. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo o que é meu, vos anunciará. Tem gente que é muito espiritual, é mais espiritual do que a Bíblia pede para você ser, né? E a pessoa começa a orar para o Espírito Santo. Espírito Santo, nós te rogamos, Espírito Santo, venha nesse lugar, Espírito Santo, agora! Começa a ordenar coisas para o Espírito Santo. E aí as pessoas perguntam as coisas para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que você quer que eu faça agora? Ô Espírito Santo, o que você quer que eu faça? Gente, o Espírito Santo não vai falar o que ele quer que você faça. Sabe por quê? Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá apenas o que tem ouvido do Pai. O Espírito Santo não
não vai falar a opinião dele pra você. Na verdade, eu não sei se existe esse negócio do Espírito Santo ter uma opinião, porque a opinião dele é a mesma que o pai e aqui é do filho, porque ele procede do pai e do filho. O que o Espírito Santo faz é te fortificar para que você ore ao pai em nome do filho, tá entendendo? Você não pede nada pro Espírito Santo, você pede pro pai. Mas você é alguém para pedir alguma coisa pro pai? Então você vai pedir em nome do filho dele, que é Jesus Cristo. E você só consegue fazer isso no poder do Espírito Santo. Ó, João, no capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, o que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo vai dar testemunho de si mesmo? Tem gente que, ele é o Espírito, o Deus esquecido. Vamos nos lembrar do Espírito Santo. Você não tem que se lembrar do Espírito Santo, meu Deus do céu. O Espírito Santo é que te lembra de Deus e de Jesus. Tá entendendo? Tá sacando? Se você tá se esforçando para lembrar do Espírito Santo, você tá fazendo esforço próprio, é um esforço humano. Você, com as suas próprias forças, está tentando buscar a Deus. E você não vai conseguir, você não vai encontrar. Porque você só pode fazer as coisas pelo poder de Deus. Você só busca a Deus pelo poder de Deus. Se você está buscando a Deus, você está fazendo isso no poder do Espírito Santo, porque ele conduz ao Pai, ele conduz até a Cristo, até a cruz. Não tem como esse é o século onde as pessoas esqueceram do Espírito Santo. Ele é o Deus esquecido. Meu Deus, nós esquecemos do Espírito Santo. Gente, esse não é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age sim. É lógico que se a gente tira o Espírito Santo de ser a terceira pessoa da Trindade, pronto, a gente tem uma heresia. A gente criou um dogma que pode te levar ao inferno. Mas contando que o Espírito Santo está dentro da Trindade, a gente não tem que ficar relembrando sobre o Espírito Santo. A gente tem que ter a doutrina correta sobre ele e saber que ele nos aponta para o Pai, ele nos aponta para o Filho. Ele é um Espírito que procede de ambos. E ele também é Deus, tá? Então, eu não sei mais muito o que falar sobre esse assunto. Eu acho que se você ler essas passagens, que eu vou deixar aqui na descrição, já vai ser o suficiente. E eu vou também deixar alguns links sobre a Divina Trindade, a Santíssima Trindade, aqui na descrição do vídeo. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu não acho que seria tão necessário fazer esse vídeo, mas é que tem tanta porcaria na internet que às vezes é bacana a gente fazer um conteúdo desse, tá? Espero que no mínimo você consiga ter rido um pouco e achado graça aí nesse vídeo. Que Deus tenha edificado a sua mente para estar cada vez mais firme na doutrina dele, né? E espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente tem aí, ó, você tá vendo aí na sua tela, os outros vídeos dessa nossa série da Confissão de Fé de Westminster. E eu espero em breve, tá ok? Tchau, tchau. Até breve.